e quem opera tem que ter essas duas visões, coisa que também não te treinam para ter, o que você vai pensar em fazer? Vender. Por quê? Porque ele está caindo. Onde você ganhou dinheiro, porcaria, mas alguma coisa hoje foi comprando. Por quê? Porque em relação à abertura, e é isso que te interessa, o preço está subindo. Por que te interessa em relação à abertura e não é isso que te ensinam? Porque ontem o índice valia isso. Quando ele foi abrir hoje, houve um leilão e por um monte de coisa que você não precisa necessariamente saber onde aconteceu o problema, se foi interno, político, econômico, externo, não tinha ninguém que pagava mais esse preço. Portanto, o índice não vale isso, o índice vale isso, que é onde ele abriu. E aí, em relação à abertura, hoje você está comprando, porque onde está dando mais dinheiro é nessa comprinha. Pessoal, um desabafo aqui. Eu cansei de tanta baboseira. É o dia inteiro um monte de história. Ou seja, para onde vai a bolsa? O que vai acontecer com o Bitcoin? A bolsa agora está igual ao ano X. É aí que te ensinam a saber o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos. Operar aqui de olho com a matriz, aqui é filial, lá não sei o que lá. Né? Aí também... você acha que enxergando algumas corretoras você é muito esperto, então você vai olhar a UBS, mas não sei quem tal, porque os gringos operam ali, é assim que te falo. E aí se você acompanhar a gringaiada você vai ser feliz, né? Acontece que você não sabe qual é o plano do gringo, você não sabe em quais corretoras ele está operando hoje, etc. Tal. Agora, você tem que operar, o que você está fazendo? Day trade? Cara, o que interessa ou como é que está o Brent? O que interessa, o que o Dow Jones está fazendo agora, o que o S&P está fazendo agora. Você tem só que entender o seguinte, hoje eu compro, eu vendo ou eu não faço nada? É só isso, mais nada. Às vezes você está fazendo 100 pontos, 200, 300, 500, é isso que você precisa fazer. Então hoje o que está acontecendo com o preço? Não está acontecendo nada. O preço está parado, ele não está andando. Outra coisa errada que te ensina o dia, sempre, a vida inteira, é assim, você olha o fechamento de ontem, chamada linha d'água e tal, e então hoje o índice está caindo. Quanto que o índice está caindo? O índice está caindo 0,31%, 0,50% e tal, maravilha. O que você vai pensar em fazer? Vender. Por quê? Porque ele está caindo. Onde você ganhou dinheiro, porcaria, mas alguma coisa hoje foi comprando. Por quê? Porque em relação à abertura, e é isso que te interessa, o preço está subindo. Por que te interessa em relação à abertura e não é isso que te ensinam? Porque ontem o índice valia isso. Quando ele foi abrir hoje, houve um leilão e por um monte de coisa que você não precisa necessariamente saber onde aconteceu o problema, se foi interno, político, econômico, externo, não tinha ninguém que pagava mais esse preço. Portanto, o índice não vale isso, o índice vale isso, que é onde ele abriu. E aí, em relação à abertura, hoje você está comprando, porque onde está dando mais dinheiro é nessa comprinha. Porque para baixo da abertura ele andou esse tantinho e para cima da abertura ele andou muito mais. Então, é um monte, estão ensinando você a fazer fogo com dois pauzinhos, né? Porque muita gente aprendeu em 1900 e qualquer coisa, em 2000, e continua ensinando a mesma coisa. Cara, já inventaram isqueiro, a coisa já mudou. Então, o que esse indicador nosso aqui, que é o tendências, faz? Isso aqui tá bom? Não, tá uma porcaria. Então, não operar é uma coisa também que deve ser levada em consideração. Porque quando você olha a coisa de uma forma maior, e quem opera tem que ter essas duas visões, coisa que também não te treinam para ter, você tem que entender que ontem, aqui entrou 200 pontos, aqui entrou 300 pontos, aqui entrou 500 pontos. O que ontem estava fazendo? Estava com tendência. Ele estava fazendo alguma perna importante. Hoje, como é que está isso aqui? Tendênciazinha de baixa na abertura, aqui não é leque, é um lequezinho que não foi, mais um leque, ou não está indo. Ou você não opera, ou opera com menos lote, é só isso que você precisa saber. Você precisa bater o olho aqui e falar, bem,
ou vou procurar outra coisa, vou dar uma olhada no dólar. Como é que será que está o dólar? Então, o dólar, ele abriu acima de onde ele fechou, ele já abriu valendo mais que ontem, por algum motivo estão achando que o dólar vale não isso que ele fechou, vale isso que ele abriu. Em relação ao que ele abriu, ele fez alguns movimentinhos para baixo e a maioria dos movimentos foram para cima. É um dia explosivo? Não. Quem mostra para mim que em algum momento entrou um pouquinho de força? Esse monte de leque aqui. Então, aqui ó, apareceu um lequezinho aqui, ó, de 11 pontos. Aqui apareceu mais um lequezinho de 5 pontos. Você precisa saber o que está acontecendo exatamente agora, não sei aonde, não. A única coisa que você precisa saber é isso aqui. Que hora vai ter notícia importante? Se alguém vai falar, como isso pode impactar o mercado. E aí, 5 minutos antes, você para de operar. Para fazer day trade, você precisa isso. Você precisa ter uma visão grande, para não ficar saindo à toa de um trade que começa a entrar tendência. Isso você enxerga facilmente aqui, ó, na nossa assinatura, nesses leques maiores aqui. Então aqui você fala, cara, entrou agora 20 pontos de uma vez só no dólar. Me chamaram aqui, deu uma complicada aqui, agora voltei. Então é o seguinte, como que a gente opera? Eu estou olhando aqui, dólar 4PI, tá? Eu só compro ou vendo de acordo com o grande, que está aqui, ó, que é o 8PI, que é o dobro. Então, se o grande não estiver dando compra nem venda, eu não faço nada aqui. Agora, se eu for comprar, eu tenho que ver se esse cara está comprado, né? Isso evita muita coisa de problema. Isso não te ensino. Te ensino a operar o gráfico de 5 minutos. Então, você está cego, você não sabe o que está acontecendo. É como se você estivesse entrando num trânsito sem ter visão nenhuma de GPS e não soubesse que ali na frente está travado, etc. Tal. Ou seja, você tem que ter uma visão maior do que o gráfico que você está operando para te dar a direção, tá? Beleza. Entrou. Eu tenho um leque aqui que é do mesmo tamanho que esse, mas que serve para me mostrar o seguinte, ó. Agora entrou força de compra, agora entrou força de compra. O que eu vou fazer se eu tiver que mexer com stop? E como é que eu mexo com stop? Na verdade, o meu stop é dado pelo setup, pela regra aqui de coloração. Não é 2 para 1, não é 3 para 1, porque o preço não combinou se é 2 para 1, 3 para 1. Não é por FIBO, porque FIBO também o preço não sabe se era para ir ali ou não era, tá? Todo esse monte de coisa é coisa antiga, é coisa que te ensinam até hoje, mas que vai funcionar muitos dias e não vai funcionar em muitos. Por quê? Porque na verdade você cria alvos e stops fictícios, que estão baseados no que você acha, mas não está baseado no que está acontecendo, né? Por quê? Porque quando está baseado no que está acontecendo, eu vou pegar uma operação que não andou nada, então vou pegar uma operaçãozinha aqui, ó, que não andou, vou perder porcaria e vou sair rapidinho. Em compensação, aquela que andou, eu vou ficar. Por quê? Porque eu estou olhando aqui para o tendências, que é o nosso indicador, e que hoje eu coloquei ele em 76%, porque o que é isso? Se eu vier aqui e colocar 2, 3 indicadorzinhos, MACD, não sei o que tal, usar não sei quantas médiazinhas, botar um Bollinger, eu estou olhando quantas coisas? 5, 6 coisas, é isso, tá? Será que 5 ou 6 coisas da análise técnica é o suficiente para me mostrar o que está acontecendo? Pensa num avião. O avião que não pode cair tem 3 reloginhos ou tem aqueles zilhas? Será que tudo aquilo lá é à toa, é só para ficar bonito? Então, quanto mais coisa eu olhar e o tendências, olha, mais de 100, tá? E faz um balanceamento. Se esse aqui ganha 2 vezes esse tem um peso de 2 vezes, tarará, e aí faz um rebalanceamento de tudo e faz um índice de 0 a 100. O que eu falo para ele quando eu coloco 76 aqui? Eu estou dizendo assim, ó, se 76% das coisas que se eu tivesse colocado em cima do gráfico, eu não estaria nem enxergando mais o candle de tanta coisa que estaria sendo colocado, tiver mostrando para mim compra ou venda, você pinta de compra ou venda. Se não, você pinta de branco.
Então, com isso, num dia ruim, eu consigo fazer o quê? Ganhar alguma coisinha, sair fora do monte de guiço. Ganhar alguma coisinha, sair fora do monte de guiço e assim por diante, tá? Essa é a ideia. Isso é o que eu acredito e é assim que eu acho que pode funcionar. Porém, mesmo tendo aqui muito mais, mas muito mais do que te ensinam a olhar, tá? Eu faço essa conta toda que eu te falei. Eu olho o grande para entrar de acordo com ele. Eu fico de olho se entra leque aqui para que eu não estrangule o meu stop antes da hora. E eu olho o pequenininho, que é a metade desse. Por que eu olho o pequenininho? Porque o pequenininho vai mudar de ideia antes desse cara. Então, se eu estou aqui numa operação de venda, tá? E o pequenininho tá junto, mas o pequenininho chega uma hora e ele começa a ficar branco. Ou chega uma hora e ele começa a ficar comprado, ele mudou de ideia, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma parte desse lucro que eu já tive e proteger com um stop. E aí na hora de fazer isso eu vou ficar de olho aqui. Aqui tá amarelo? Tá, então legal, eu vou estrangular o stop. Aqui tá vendido? Tá vendido. Opa, eu vou dar uma folguinha, porque pode ser que este cara, como ele tem uma visão curtinha, ele esteja errado. Mas isso daqui, para mim, é muito mais, tem muito mais lógica do que saber o que está acontecendo no S&P 500 agora. Ou de ficar o dia inteiro olhando noticiazinha de não sei o que, de não sei o que. O que eu acho que você tem que olhar é isso aqui. É saber se em algum momento, daqui a pouco, vai alguém falar não sei aonde, se tem alguma coisa que impacta o mercado muito fortemente. Se sim, você 5 minutos antes sai fora. Basicamente é isso. Agora, todo o restante, na minha forma de ver, na minha opinião, tá? É algo do passado. É algo que se ensinou numa época em que o computador era vela. Você ligava o computador às 8 da manhã para ele esquentar até às 10, ou nem tinha computador. Entendeu? Então, eu agora consigo operar de forma limpa, mas olhando 200 mil coisas. Se eu pegar duas médias, fizer um robozinho, vou até fazer um vídeo aqui, fizer duas médias, as médias que você quiser, e operar ela o mês inteiro, é prejuízo. Se eu operar todo dia o mesmo time frame, é prejuízo. Aqui eu estou operando 4PI hoje, por quê? Porque não está andando, está de lado. Então eu preciso encontrar alguma coisinha para tentar fazer algum pontinho. Se eu for para o índice, tentar operar o índice nos 5 minutos, cara, não vai acontecer nada. Hoje talvez tenha que operar o índice no 5R, por incrível que pareça. Então o normal da gente é operar 8PI, né? Então esses três ficam no 8PI, aqui fica no 16PI, aqui fica no 4PI. Ou operar 16R, tá? Se tem um pouquinho mais de força, eu vou para um grafiquinho um pouquinho maior e tal. Então, eu adapto o gráfico que eu vou operar a como o mercado está se movimentando. Então, se você olhar hoje aqui, ó, no grande, aqui no leque maior, cara, amarelo, eu fiquei daqui aqui, da hora que abriu até aqui, foi uma hora que eu deveria estar parado. Eu não deveria estar fazendo nada. Agora, o índice hoje está caindo. Por que o índice hoje está caindo? Porque ontem ele fechou aqui, lá em cima. Então hoje eu vou vender o índice, porque hoje o índice está caindo. Acontece que o índice não vale isso aqui, o índice vale isso aqui, ó, que é quando ele abriu. E da abertura, aonde eu ganhei mais? Comprando. Cara, mas o S&P, que é a matriz, hoje não interessa. Você hoje cai aqui para o 5R, que é um grafiquinho tranqueira, porcaria. Põe aqui, se você estiver assinando isso aqui, certo? Mas eu estou mostrando como a gente faz. Se você estiver tradando aqui, você vai pegar esse cara, vai botar no 76, para enxergar só quando 3/4 de todos os indicadores e osciladores e condições de price action que estão sendo avaliadas derem compra. E aí, quando entrar alguma coisinha, você vai fazer 200 pontos. Cara, mas o meu stop estava aqui, eu fiz um alvo de 3/1 meu, ele não combinou com você que era 3/1. Em compensação, aqui, ó,
Quando deu um 0 a 0, ele saiu, não deixou você perder. Aqui, idem. Aqui deu um pouquinho mais, aí ele conseguiu fazer 100 pontos. Aí ele mandou você comprar de novo e deu errado, com 50 ele saiu. Quem está definindo para você alvo e stop, compro ou não faço nada, é o indicador, não é o que você imaginou. Entendeu? Ah, mas eu criei uma ordem oco maravilhosa que você inventou. Ou então você acha que quando anda 100 pontos, o trailing stop tem que subir para não sei aonde e tal, o cara lá do YouTube inventou. Então, aqui eu fiz quanto? Eu fiz 140 pontos, porcaria, mas num dia que não tá fazendo nada, eu fiz alguma coisa, e aqui eu não perdi. Aqui eu não perdi. É isso. Então, você tem que ter algum sistema que seja confiável, mas que não seja feito em cima de elucubração. Aqui deu errado, mas você perdeu 30, 40 pontos. Então, quando não dá certo, ele desiste rápido. Quando dá certo, ele deixa andar. Então, se uma hora ele fizer 2.000 pontos agora, porque entrou uma notícia explosiva que ninguém imaginava, ele vai ficar e vai sair com 2.000 pontos. E se você tivesse traçado o FIBO, você sairia com 150, com 200, com 300, porque te ensinam que o FIBO é maravilhoso. Acontece que o FIBO que você traça é diferente do que eu traço, diferente do que o outro traça, porque depende até do emocional. Ontem eu ganhei, você perdeu, ou você ganhou, eu perdi, então o meu FIBO hoje vai pensar em não perder, o seu FIBO hoje vai pensar em ganhar, entendeu? Então, tem muita história antiga. Tem muita história que já não bate mais, o mundo andou. Pô, hoje você tem aqui os robôs, não sei o quê, o mercado é completamente diferente. Ah, mas o Larry Williams ganhou $1 milhão. Ué, ganhou $1 milhão numa outra época. Vai tradar hoje média 9 aqui, né? Vai tradar média 20 hoje aqui. Acontece que tem muita coisa famosa que está baseada em duas médias. É isso que o cara opera. Ou tem coisa famosa aí que está baseada numa média só. Uma média na mínima e na máxima, no meio você não opera, acima você compra, abaixo você vende. Cara, é o dia inteiro. Compra, toma stop, vende, toma stop. Então, quando entra uma tendência grande, aquilo é maravilhoso. Mas tudo que você ganhar na tendência zona, ele não faz isso para você, ó. Ele não cria um monte de lugar, não opera. Você compra, vende, né? Então, eu acho que basear o seu trade em coisas antigas, porque tem muita gente ensinando o que aprendeu. O cara aprendeu daquele jeito e ensina até hoje. Ficar perdendo tempo em elucubração, que não vai levar você a nada. Você está fazendo day trade. Não interessa o que o Brent está pensando agora. Não interessa o que as maiores ações do S&P estão fazendo agora. Não precisa ficar lendo notícia o dia inteiro no pregão para você tradar. Não é a notícia, cara, o gráfico vai mostrar. Se ele for bom, se o sistema for bom, ele vai mostrar. Mais uma que não foi, cara, não foi. Eu perdi 40 pontos, entendeu? Então eu tô te mostrando que você eventualmente, num dia como esse, você tem que ter o bom senso de entender aonde você vai achar a operaçãozinha. Ah, mas eu só opero 5 minutos. No nosso sistema de trade, em 76%, você teria feito uma vendinha, tomado stop e não teria feito mais nada. Se você tivesse, esquece tudo isso aqui, vermelho e verde, duas médiazinhas, 10 e 20, talvez você já tivesse comprado e vendido 2, 3, 4 vezes. Se você tivesse traçando o FIBO, né, acreditando que quando bate na linha tal você tem que comprar ou vender, talvez você já tivesse feito 2, 3, 4 operações. Se você tivesse comprando ou vendendo aqui baseado no que as corretoras estão fazendo, você achando que assim você sabe o que o grandão está fazendo, muitas vezes o grandão levanta para vender e depois derruba de uma vez, né? Então tem muita coisinha, e por isso que eu estou dizendo que eu cansei de baboseira, que é ensinado e que não te leva a nada, entendeu? Ficar discutindo para onde vai a bolsa, cara, você está fazendo day trade. Você só tem que entender assim, ó, hoje
entrou uma tendênciazinha aqui, entrou uma tendênciazinha aqui. E no nosso sistemazinho aqui, ó, com 76%, você ficou 5 horas sem operar. Acontece que quem opera verde, vermelho e duas médias, né, e mais uma, sei lá, Bollinger ou o que seja, ele ganhou dinheiro aqui, ele ganhou dinheiro aqui. Galera. E aí ele devolveu e saiu perdendo, né? Então, é isso. Basicamente, muita empáfia, muita pose e muita história. É isso aí. Beleza? Abração, até mais. Tchau, tchau.